Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, como sempre para nós, é uma alegria muito grande estar na casa de Sebastião Marte para estudar o Evangelho. E o capítulo da noite de hoje é o número 48 do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, que fala o seguinte: diante do Senhor, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Jesus, João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente, ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre com muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Então, meus irmãos, aproveitando o capítulo da noite, diante do Senhor, que nós precisamos sempre refletir o que nós fazemos com o conhecimento que nós já temos. Alguns ainda buscam com muita dificuldade entender o Evangelho, mas para fazer de nós uma lembrança forte na noite de hoje, nós vamos aqui narrar alguns trechos do livro Ave Cristo, um livro psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, por Emmanuel, novamente. Uma história interessante, muito interessante, que mostra a bravura e a teimosia, a bravura dos cristãos e a teimosia de um homem diante do Cristo. Ele não aceitava o Cristo de forma nenhuma e por isso sofreu um bocado. Começamos no ano de 177 da era cristã, no plano espiritual ainda, uma reunião de espíritos iluminados, onde o palestrante era o nosso irmão Cláudio, e ao final da palestra, chega perto dele, se aproxima Quinto Varro. Quinto Varro se aproxima dele para pedir uns conselhos, ele fala: já sei, Varro, você está querendo trabalho, tem muito trabalho aqui no plano espiritual, nós estamos com uma luta crescente na Terra, o recrudescimento de Roma em cima do cristianismo está muito forte, tem muita gente sofrendo. Ele: sim, irmão Cláudio, mas eu queria pedir outra coisa. Eu queria pedir ao Senhor que me deixasse voltar à terra e ajudar o meu filho Tassiano, que está nas trevas da ignorância. Mas, de novo, você pedindo ajuda, você não precisa mais voltar à terra. Você precisa trabalhar, ajudar ele, você pode ajudar ele daqui. Não, irmão Cláudio, eu quero estar junto dele, quero ajudar o meu filho Tassiano, que está num processo dificílimo nas trevas da ignorância. Isso no ano de 177. Vamos então para o ano de 217 da era cristã, e temos lá Tassiano pequenininho, com um aninho de idade, filho de Cíntia Júlia e Quinto Varro, o próprio que havia pedido lá no plano espiritual para vir com a missão de ajudar o filho Tassiano. Quinto Varro era apesar de romano,
tinha simpatia pelos cristãos, frequentava as catacumbas, acompanhava os cultos, acompanhava os irmãos necessitados, ajudava as pessoas, embora Cíntia Júlia não gostasse, não aceitasse as suas ausências do lar, e ele fazia muitos trabalhos caritativos. E esse clima de discordância dentro do lar, Cíntia Júlia era prima de Opílio Vetúrio, que era o dono de um grande comércio de navios, de embarcações, era muito rico, e Quinto Varro morava lá nas residências da família Vetúrio, por favor de Opílio Vetúrio, que era primo de Cíntia. E Quinto Varro ficava muito agoniado com aquela situação, porque ele, apesar de trabalhar, de ser uma pessoa honesta, sincera, não conseguia ficar rico, porque ele não almejava riqueza, ele almejava simplesmente criar o seu filho Tassiano. Certa vez ele sai e volta para casa repentinamente e descobre que sua esposa, Cíntia Júlia, e Opílio Vetúrio eram amantes. E Quinto Varro, como um cristão, acreditava em Jesus, acreditava no amor, no perdão das ofensas, se recolhe muito angustiado e pede a Deus auxílio. O que eu vou fazer agora? Pegou a esposa em adultério, foi a alguns irmãos na igreja e pediu ajuda. Olha, o que eu faço? Orientaram para ele, olha, você aprendeu ou não aprendeu o cristianismo? Quem somos nós para julgar? Quem sabe a falta que Cíntia Júlia está sentindo de você no lar? Não julgue a nossa irmã. E ele ficou naquela agonia, naquela angústia, pensando o que fazer alguns dias, pediu ajuda a Deus e chegou à seguinte conclusão: eu vou, já que ela está feliz com o primo, ele ouviu eles dizendo um para o outro que se amavam, eu vou sair da vida deles. Só lamento muito por deixar meu filho Tassiano, que eu amo muito e queria muito ajudá-lo. O que acontece? Ele pede ajuda para Opílio Vetúrio, o primo da esposa, fala, olha, eu quero sair de Roma, quero viajar para outros lugares, arrumar um emprego novo, porque eu tenho uma dívida grande com você, tudo que eu tenho aqui eu lhe devo muito. E Opílio, como era o amante da esposa dele, fala, não, fique tranquilo, vou quitar todas as suas dívidas que você tem aqui, você pode ir para onde você quiser, que eu lhe ajudo. Inclusive, eu tenho aqui uma carta que veio do Império Romano, com o nome de 500 cristãos em Cartago, que fica na Tunísia, lá, atravessando o mar Mediterrâneo, na África, que nós precisamos prendê-los. E você, como romano, vai fazer essa investigação para mim. Você leva essa carta, chega lá em Cartago, entrega para o imperador da época, e nós vamos fazer uma grande caça aos cristãos. E ele, Quinto Varro, como um cristão, pensou, é a grande chance, vou deixar minha esposa livre, infelizmente o meu filho também vai ficar com ela, mas vou ajudar os cristãos. E chama Apio Corvino, que era um dos cristãos mais ferrenhos da época, fala, olha, tem a situação X, nós precisamos ajudar esses cristãos. Eu estou com uma carta aqui para entregar a eles, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos avisar eles antes deles serem pegos pelo Império Romano. Ótima ideia. Apio Corvino aqueceu a ideia, juntou-se a Quinto Varro, prepararam-se para viajar, só que eles não sabiam das artimanhas do destino e da maldade que as pessoas ainda que não acreditam em Cristo são capazes de fazer. Opílio Vetúrio, sabendo da ideia de Quinto Varro de ir embora da cidade, armou com o seu centurião chamado Flávio Súbrio, olha, tem essa pessoa assim, que vai viajar para Cartago, mas eu quero que no meio da viagem você assassine ele e jogue ao mar. Flávio Súbrio imediatamente obedeceu a ordem, entram todos no navio, a caminho de Cartago, Quinto Varro, Flávio Súbrio e Apio Corvino, não tinham andado 100 quilômetros ainda na orla, e Quinto Varro é chamado na cabine do comando, olha, sua viagem, estou sabendo que você vai ter um trabalho muito sério lá em Cartago, queria discutir com você mais o assunto. Ele vai inocentemente. Enquanto ele está indo na cabine, Flávio Súbrio estava indo lá
na cabine onde estava hospedado o Apio Corvino e assassina Apio Corvino naquela viagem. Quinto Varro não sabe de nada. Volta, no meio do caminho, Flávio Subro fala: olha, eu conheço você de muitos anos, conheci seu pai me ajudou, e por você ter sido condenado à morte por Opílio Vetúrio, nós precisamos de um corpo. E como você trouxe aquele velho, aquele idoso que está lá na sua cabine, ele já está morrendo. Você vai ter que sair do barco, porque eu vou falar para Opílio que você está morto. Você não pode mais aparecer vivo. Eu recebi uma ordem. Não posso descumprir a ordem de Roma. Quinto Varro vai ao quarto ainda, se despede de Apio Corvino, naquela cena difícil de a gente narrar, que o livro narra com vários detalhes, e tem aquela recomendação do próprio Apio Corvino: olha, a partir de hoje, como eu estou deixando a terra, se você preferir, você pode usar o meu nome, pega aqui meus documentos e segue o seu caminho. A sua vida agora, você não pode mais aparecer como Quinto Varro. E o que ele faz? Ele pega toda a documentação de Apio Corvino, troca de roupa, pega um bote, sai da embarcação no meio da viagem e vai aportar numa ilha próxima. Para a gente ver como é que as tramas do destino fazem com que as pessoas usem de artifícios além da sua capacidade de entender a bondade de Deus e do retorno que a vida tem. Por não aceitar o Cristo, não entendiam, não acreditavam, faziam esse tipo de coisa para a vida ficar mais fácil, né? Eu me livro do marido, a mulher está comigo, é nova, bonita. Isso foi no ano de 217. Opílio Vetúrio era viúvo, tinha 2 filhos, Galba e Helena. Casando-se com Cíntia, que ele falou: olha, Cíntia, na embarcação lá houve um acidente, tinha uns cristãos dentro da embarcação, mataram seu marido. Contou para Cíntia que Quinto Varro havia sido assassinado por alguns cristãos dentro da embarcação. Cíntia, vendo: olha, meu marido não existe mais, se consociou completamente com Opílio Vetúrio, que já tinha 2 filhos, e casaram-se. Foram para Lyon, na França, hoje é na França, chamado Gálias, antiga Gálias. Já pulamos do ano 217 para o ano 233. Por que eu pulo? Nessa época, Tassiano, Helena e Galba já tinham 17, 18 anos, a diferença de um ano para cada um dos filhos dos 2, de tanto de Opílio quanto Cíntia, já tinham essa idade. A idade de formosura. Galba gostava muito de farras, gostava de viver a vida, boêmio. Tassiano gostava de estudar sobre os deuses, sobre a literatura grega, romana. E Helena adorava festas e noitadas. Era noiva de Emiliano. Só que Emiliano é assassinado numa das voltas das festas à noite. E Helena entra em desespero. Por quê? Seu noivo havia morrido e ela estava grávida e não podia contar para ninguém que estava grávida. Helena, filha de Opílio Vetúrio, casada com Cíntia Júlia. O que é que acontece? Ela fala para o pai e para a madrasta: olha, eu preciso me ausentar, estou muito cansada, meu noivo morreu, não posso ficar aqui, tenho que sair daqui, ir para outra estalagem, recuperar o meu sofrimento. O que ela queria? Queria ficar lá até ter a criança, que a intenção dela era abortar a criança. E ela, graças à bondade divina, chega até pegar um copo de veneno, de remédio, para abortar a criança, mas o copo cai como por um encanto. Ela dorme, adormece, não consegue abortar, a criança nasce, mas ela não queria criança de forma alguma, é uma menina, não quer nem ver o rosto da criança. Chama a empregada Anacleta e fala: olha, leva essa criança longe daqui, que eu não quero vê-la. Anacleta, que era empregada da família, pega a criança pequenininha, uma menina, nem chorar ela chorava. Pega ela nos braços e fala: onde é que eu vou levar essa criança agora na noite? Nem mamar ela mamou ainda, para onde eu vou deixar essa criança? Vai, procura uma residência próxima, uns 3 quilômetros a pé, andando, deixa ela numa moita, no mato, e fica olhando, vê quem aparece. De repente aparece um velhinho, na época, velhinho, né? 50 e poucos, 60 anos era considerado velhinho. Na época era. Chamado Basílio. Recolhe a menina, fala: graças aos deuses, minha filha Lívia, que eu perdi há 15 anos, está voltando para mim. Olha que coisa interessante. Como é que Deus faz as coisas? Tanta confusão, família, aborto, situação de gravidez.
para um senhor Basílio encontrar a filha que ele havia perdido há 15 anos. Pega com muito carinho e cria ela como sua filha novamente. Lívia estava ali nascendo naquele dia. Então, o que acontece? Ninguém sabe dessa situação, a não ser a Anacleta, a empregada que assistiu o parto e levou a criança embora. Voltam todos para Lyon. Chegando em Lyon, já tinha passado quase um ano depois da gravidez, e o pai, o Pílio Vetúrio e Cíntia falam: olha, Tarciano precisa se casar. Ele é jovem, forte, trabalhador, e Helena também, menina nova, eles não são irmãos. Resolveram fazer o casamento dos dois. Só que um parênteses antes dessa situação do casamento. Tarciano pegou uma peste, uma febre, doente, de cama, muito ruim. E na época tinha-se muitos curandeiros que tratavam as pessoas através de reza, de prece, de chá, de tudo que é tipo de ajuda para ajudar as pessoas a se recuperarem. Sem saber de nada, as pessoas que trabalhavam na casa de Tarciano falaram: olha, tem um senhor chamado irmão Corvino que tem o dom da cura na igreja de São João Batista, na França, em Lyon. Ele tem esse dom da cura. A gente podia chamar ele. Ele vem aqui sem nenhum compromisso, se ele curar. Bem, se não curar, a gente manda ele embora. Quem era Corvino, o irmão Corvino? Era Quinto Varro, que vinha cuidar do seu próprio filho, que ele não teve a chance de vê-lo durante os 17 anos de vida. Então, o que acontece? Ele consegue a cura, com todo o carinho, todo o desvelo, conversa muito sobre muitos assuntos, inclusive cristianismo, que Tarciano fica meio chateado, porque ele não acreditava, não gostava de cristianismo, porque foi criado dentro da igreja romana sobre a adoração a Cíbele, que era a deusa dos deuses, que era capaz de tudo, das guerras, das árvores, da planta, da natureza, era mãe dos deuses. Cíbele era considerada a mãe dos deuses. E Tarciano tinha um culto a essa deusa e não acreditava em Jesus. Então, após a cura de Tarciano, o que acontece? Quinto Varro, no nome de irmão Corvino, fala: olha, em agradecimento aos deuses que você se curou, eu queria trazer aqui um coral de 30 crianças que eu cuido lá, órfãos, na nossa igreja de São João Batista, em Lyon, para cantar para você. Ele: claro, pode trazer, será um prazer para mim, por que não? Eu devo a minha vida ao Senhor. Traz as crianças. As crianças cantam, até aquela festividade toda, porque Tarciano estava bom. No final, um menininho de 5 anos de idade, chamado Silvano, no finalzinho da música, ele agradece a Jesus Cristo. Pronto. Foi o suficiente para a fúria e ira de Tarciano, naquele momento, expulsar todos daquela herdade ali no momento, soltar os cachorros. Quando ele solta os cachorros, o cachorro ataca Silvano no pescoço e o menininho morre ali naquela hora. Foi a primeira situação de luta entre o cristianismo e a crença de Tarciano teimoso, que acreditava nos deuses, nas divindades romanas e não no Cristo. Aí voltamos para o casório. Passado essa situação, que durou alguns meses, Tarciano e Helena se casam, tem uma festa de novo, na verdade, a mesma situação, e eles comemoram. Tarciano manda fazer um altar de Cíbele, a deusa dos deuses, a Magna Mater grega. E ele fala: olha, hoje nós estamos aqui em frente a Cíbele para abençoar o nosso casamento. Eu queria que todos os escravos daqui da herdade jurassem que aceitam a nossa deusa como nossa protetora. E todo mundo vai lá, uns com medo: aceito, senhor, aceito, senhor. Todo mundo, até chega o empregado chamado Rufo, que fala: não, eu não aceito, não, senhor. Para mim, o meu Senhor é Jesus Cristo. Pronto. De novo, Tarciano entra em fúria, manda amarrar os cavalos, manda atar as pernas e os braços amarrados de Rufo no cavalo, e manda soltar o cavalo no meio da herdade lá, arrastando o empregado Rufo por toda a situação. Cíntia já estava com o coração
tendendo para o cristianismo, viu aquela cena, entrou em desespero, saiu correndo de casa, não falou mais com ninguém, foi até a igreja do irmão Corvino se confessar. Olha, irmão, eu estou muito nervosa, muito desesperada, não aceito mais viver dentro das concepções romanas, não aceito. Para mim, Cristo, que é o Salvador, só que eu não posso falar isso na minha casa, senão eu não sei o que vai acontecer. E o irmão Corvino, que era o Quinto Varro, seu ex-marido, falar para ela: irmã Cíntia, não se apoquentes, tenha fé em Deus, tudo vai se resolver. Ela entra em desespero, porque ouve a voz do marido, que para ela está tido como morto, desmaia e cai naquele momento fulminante, um ataque cardíaco naquela hora. O que acontece? Os romanos, olhando a esposa do outro romano importante morrendo dentro da igreja, quem era culpado? Jesus Cristo. Vão lá, prendem Quinto Varro como culpado pela morte da esposa de Opílio Veturo. Até então, ninguém sabia de nada. Só ela, que ouviu a voz do seu ex-marido, descobriu que ele era Quinto Varro e não o irmão Corvino. Como a vida dá voltas e como as coisas acontecem sem a gente imaginar que estão para nos ajudar. E a gente perde a chance, perde a vontade, às vezes, de aceitar muitas coisas que acontecem conosco. Então, o irmão Corvino é preso, é levado ao julgamento. O que acontece? Eles falam: olha, você é culpado pela morte da fulana de tal e tal e tal, e ele continua sereno, não fala nada. Só que Flávio Súbrio, o romano que foi indicado para matar o Apio Corvino lá nas galeras, reconhece o Quinto Varro e fala: mas você aqui? Fala baixinho no ouvido dele: o que você está fazendo aqui? Ele: não, eu estou trabalhando na igreja e graças a Deus eu queria muito ajudar meu filho que está aqui nessa cidade e eu vim para tentar salvá-lo. Mas aí: você quer ajudar o seu filho mesmo? Quero. E sai desesperado à busca de Tassiano, Flávio Súbrio, o rapaz que tinha sido indicado para assassinar Quinto Varro no barco. Mas Quinto Varro, irmão Corvino, é condenado a ser decepado por um carrasco. Mais uma vez, como é que Deus é interessante nessas coisas. Um carrasco, imagina um carrasco, 2 metros de altura, com um machado na mão, o irmão Corvino com a cabeça encostada no toco. Ele tenta acertar ele 3 vezes, não acerta o pescoço. Bate em outros órgãos do corpo e não acerta o pescoço. Como era a lei de Roma antiga, não podia ser tentado a 4ª vez. Errou nas 3, deixa, não pode mais dar a 4ª machadada. E o irmão Corvino, então, é restituído aquele pequeno momento de saúde ainda, é levado para um quarto ensanguentado, porque o machado cortou vários lugares, menos o pescoço. Por quê? Flávio Súbrio ia trazendo Tassiano para conhecer o pai. Tassiano, quando entra, vê o irmão Corvino naquela situação, Flávio Súbrio conta toda a história. Olha, foi isso, isso ia ser assim, quem mandou foi o Opílio Veturo e tal, conta toda a história. Tassiano entra em choque, não sabe se é mentira. Naquele mesmo momento, Flávio Súbrio grita para o soldado: eu também sou cristão, matem-me, eu sou cristão. Todos entram em pânico: ficou doido, o centurião acabou de gritar que é cristão aqui na frente de todo mundo. O pessoal fala: leva ele que ele está doente, tira ele daqui, ele está doente. Afasta ele da cena e fica aqueles momentos de entretenimento de Quinto Varro e seu filho Tassiano, alguns segundos, alguns minutos. E Tassiano ainda fica duvidando: será que é verdade? Ele conta toda a história de como a vontade dele era de criá-lo, de educá-lo dentro do cristianismo, que ele aceitasse Jesus, que ele não ficasse com raiva, tinha que aceitar Jesus, como muitos de nós não aceitamos. E passa a ficar, pelo menos, balançado. Não aceita ainda Jesus. Mesmo vendo o pai naquela situação, viu toda a história, se confirmou toda a história, não aceita. Ainda tem dúvidas ainda sobre o Cristo. Mas Deus faz a gente caminhar direitinho para onde nós precisamos ir. Onde a gente precisa aceitar Jesus e às vezes lutamos muito para não aceitar. O que acontece? Tassiano fica muito chateado.
mesmo casado, o tempo passa novamente, saímos do ano de 233, vamos lá para o ano de 250. Olha quanto tempo passou, o tempo vai andando, o tempo continua. Por ironia do destino, Helena, a mulher de Tassiano, também o traía com um capataz chamado Teódulo, empregado de Opílio Veturo novamente. Mas ele lembra do pai, lembra das últimas narrativas do pai, que o pai havia sido traído, não fez nada, não lutou, não brigou, não ficou com raiva, perdoou a mãe. Aí ele pensa naquele minuto da conversa com o pai e não faz nada. Passa a viver longe da esposa, mesmo dentro de casa. Tem a filha Blandina e Lucília, 2 filhas. Lucília, mais velha, era igual a mãe, gostava de festa, de farra, de dança, de música, de bebida, de tudo que é orgia naquela época de Roma. E Blandina não, mais nova, quietinha, gostava muito de ficar junto ao pai. No ano de 250. Então Helena, vendo aquela situação, querendo tirar a menina Blandina de Tassiano, fala: olha, nós recebemos uma carta de Roma, eles estavam em Lyon, na França. Papai, Opílio Veturo, que estava morrendo de vergonha, porque sabia que o Tassiano já sabia de toda a história da traição. Papai está nos chamando lá, e eu tenho que levar as 2 meninas. Lucília e Blandina vão comigo. Blandina começa a chorar, fala: eu não vou, não quero ir. Não vai, não vai, não vai. Vai, acabou indo. E o Tassiano: eu não vou ficar aqui. A menina, na viagem, começa a viagem, ela já começa a não querer beber, nem comer, fica doente. Tassiano é chamada às pressas, vai até o encontro no meio do caminho da viagem e volta com Blandina para Lyon. E Helena segue com Lucília para Roma, ao encontro de Opílio. O destino, mais uma vez, é encantador. Tassiano, naquela luta, ainda com seu coração ferreamente preso a Cíbele, a deusa dos deuses, rejeitando o Cristo de qualquer forma, certa feita, navegando um barco a remo na beira do rio Ródano, lá em Lyon, escuta uma música ao longe, uma música linda, chamada O Hino às Estrelas. E esse hino às estrelas traz várias lembranças. Ele não sabe de onde nem como, ele já conhecia aquela voz. E começa a nadar rápido, remar rápido para chegar próximo. Chegando lá, encontra Lívia, a menina Lívia, filha de Basílio, que cantava a música com 17 anos. Ele, então, com 34 anos de idade. Os dois, ao se olharem, já sabe que se conhecem, não sabe de onde nem de quando, mas se conheciam em espírito. Blandino também abraça a nova amiga Lívia, vão até a pequena casebre que eles tinham, o velho Basílio estava lá, já próximo dos 70 anos, ficam muito amigos. Lívia tocava harpa, tocava alaúde, tocava vários instrumentos, além de cantar, era muito estudiosa. E Tassiano falou: já que você sabe tanta coisa, eu estou com minha filha aqui, longe de casa, e eu queria que você me ajudasse a educá-la. Ela: claro, por que não? Mas aqui onde você mora é um pouco longe da minha casa. Eu vou arrumar uma casa para você mais perto da minha, você fica lá com seu pai Basílio, todo dia você vai lá, ensina minha filha, estuda, toca violão, toca harpa, toca alaúde, a gente fica nessa situação. E ficaram nessa situação 12 meses. Um grande amor foi revelado entre os dois, apesar de não se tocarem. Por quê? Tassiano ainda era casado, Lívia também era casada, só que o marido também vivia viajando, vivia de farra, vivia de agonia, de vida desregrada, totalmente. Mais uma vez, o cristianismo vem em volta, porque Basílio era cristão, Lívia também eram cristãos. E Tassiano começou a ficar agoniado: poxa vida, de novo esse Cristo entre mim e as pessoas que eu amo. Como renegá-lo? Como rejeitar esse Cristo? Vou continuar não acreditando porque, apesar deles serem cristãos, eu não sou. Eu gosto deles, a gente convive muito bem, eu gosto muito, amo Lívia, mas não aceito Cristo. Helena descobre que Tassiano estava há 1 ano já, indo e vindo na casa de Lívia, Lívia na casa dele. Fala assim: olha, Tassiano está me traindo, eu tenho que me vingar. O que ela prepara uma carta, fala: olha, Tassiano,
vem urgente para Roma, que Helena já estava em Roma, vem urgente para Roma porque nossa filha Lucila está muito mal, doente, precisa da sua ajuda. Ele pega Blandina rapidamente e fala, Lívia, eu vou embora, mas eu volto. Nós continuaremos a nossa amizade, que foi o ano mais feliz que eu tive em minha vida. Pega a embarcação e vai para Roma. Só que era mentira, era tudo uma armação. A viagem era longa, imagina você sair de Lyon até Marsella, que antigamente era Marsilha, pegar um barco e ir até Roma, longe, muito longe de barco. Enquanto ele está indo o caminho de Roma, Helena já está voltando com Teódulo para prender Lívia e Basílio como cristãos. Olha só a armação do destino. Lívia e Basílio deviam dinheiro ao seu antigo dono, que eles eram antigos escravos. Helena vai lá e compra a posse dessas duas criaturas, Basílio e Lívia. Fala, agora vocês são meus. E vai lá e fala para eles, olha, eu comprei vocês dois, vocês têm dinheiro para me pagar? Não, nós não temos nada, não temos nem casa para morar, como é que nós vamos te pagar? Então, vocês hoje são meus e têm que sair da casa hoje, urgente. Além de comprá-los, botou eles para correr da casa que o Tassiano tinha arrumado para eles. Nesse ínterim, o que acontece? É feita uma emboscada. Eles são capturados como cristãos no meio da rua. Era só falar assim, aqueles dois ali são cristãos. Lívia e Basílio são capturados, levados para o calabouço. Basílio não resiste na primeira torcida daquelas camas de madeira que estica, vai esticando a pessoa, na primeira esticada ele já morreu. Basílio morreu rapidamente. Só que Lívia caiu no encanto do centurião, ficou apaixonado por ela, aquela menina de 17 anos, olhos negros, cabelos negros, muito bonita. Falou, não, essa aí eu quero para mim. Centurião, essa vai ficar comigo. Ficou com ela 2 semanas, guardada num canto, dentro do calabouço, separado, dando de tudo de melhor para ela, tentando seduzi-la, para que ela cedesse às vontades do centurião, e ela não cedeu. A mulher do centurião descobre dessa situação e fala, peraí, por que tem uma mulher presa aqui 15 dias e tal, e você quer, vai atrás de Helena? Helena, tem uma mulher aqui presa no calabouço de nome Lívia. Ah lá, Lívia. Sim, sei quem é. Eu quero resolver a situação porque meu marido está me traindo. E não tinha acontecido nada. Lívia não tinha cedido nada. Era a vontade do centurião. Helena intui a amiga, olha, eu tenho um remedinho aqui, um ácido. Se você colocar nos olhos dela enquanto ela dormir, dá primeiro um remedinho tranquilizante, ela dorme, você coloca o veneno, o ácido, ela vai acordar sem os olhos. Foi feito isso. Lívia ficou cega aos 17 anos. E, para o centurião não descobrir a maldade que as duas tinham feito, elas tiram ela da prisão, mandam que Teódulo leve ela para longe, para Nápoles, na Itália. Então, ele avisa para ela, olha, o Teódulo ainda avisa para ela, olha, você gosta muito do Tassiano e da Blandina, eles estão lá em Nápoles esperando você, eu vou levar você até lá, vou deixar você numa praça, eles vão te buscar, e você, pronto, encontra eles. O que aconteceu? Deixaram a menina cega, numa praça de manhã, passou de manhã, de tarde, de noite, sem comida, sem água, com frio, com fome, com sede. Ela começa a chorar e pede a Deus, viu que tinha sido vítima de uma armação, e pede a Deus ajuda. Meu Deus, me ajuda agora, porque eu não sei para onde ir, não enxergo, não tenho ninguém aqui, não conheço ninguém, e preciso de ajuda. O pai dela aparece, o velho Basílio aparece em espírito e fala, minha irmã, minha filha, não tenha medo, você não acredita em Cristo, em Jesus? Sim, papai, mas eu estou sozinha, estou com fome, estou com sede, eu preciso de ajuda. Ela, calma que a ajuda já está chegando, tenha mais fé em Deus, no Cristo. Ele mal acaba de falar, ela escuta alguém cantando a musiquinha, a mesma música que ela cantava, o Hino às Estrelas, bem mal tocado, no alaúde. Era um menininho de 7 aninhos de idade, chamado Quinto Celso, com a mãe do lado, chamada Hortência, que tinha tuberculose. E ela ouve aquelas notas mal tocadas, e viu o pessoal, Celso, toca mais uma nota aí para a gente ouvir, dando dinheiro para ele, arrecadar para ajudar a mãe, que era tuberculosa. E ela fala, Celso, meu filho, traz um alaúde aqui que posso tocar algumas coisas com você? Ela pode? E começa a tocar. Cega ao quadro. Uma menina de 17 anos cega, tocando um alaúde com um menino
de 7 anos, mais uma mãe tuberculosa, pedindo esmola na rua, tocando música, para conseguir o dinheiro para comer o pão de cada dia que eles não tinham. No final da noite, arrecadam bastante dinheiro por causa da música, do canto e da prática que Lívia tinha. E ela falou, posso ir com vocês? Eu não tenho onde ficar. Eles, claro que pode. Nós não temos onde ficar também não, nós temos um quartinho só, que cabe nós dois, mas claro, se cabe 2, cabe 3, vamos lá nós 3. Moravam no cubículo, um cubículo. O que acontece? O mundo dá muitas voltas, eles vão morando lá, a Lívia consegue, através da música, conquistar muitas doações, só que o tempo passa, a mãe de Quinto Celso morre com tuberculose, e Lívia havia contraído também a tuberculose. Voltamos agora para Tassiano. Tassiano muito chateado, lá na cidade, lembrando sempre de Lívia, de Basílio, de todos eles. O que é que ele faz? Blandina doente, muito doente, fala, olha, vamos dar uma nadada? Não, eu quero sair de Lyon, eu quero ir para Nápoles, que tem uma estância lá em Nápoles, que nós teremos mais tranquilidade. Ele aceita a ideia da filha e vai para Nápoles. Olha só o destino novamente. Lívia estava lá em Nápoles, ele pega a criança e vai para Nápoles, remando novamente no mar. Ouve a música novamente, o hino às estrelas, para o barco desesperado e vai atrás. De onde vem essa música? Quem está cantando essa música? Era menino, Quinto Celso. Fala, meu rapaz, onde você aprendeu essa música? Fala, com a minha mamãe, que está muito doente. Me leve até ela. Tassiano vai até a pequena choupaninha que Lívia e Quinto Celso moravam. Encontra Lívia já cega. E ela começa a chorar. Fala, graças a Deus, eu não vou partir antes de te dar um abraço, meu amor. O livro tem muitos detalhes que, se a gente parar e ler, é difícil não chorar. Mas vamos tentar. Tassiano logo vê toda a armação que foi feita por Helena, Teódulo e outros comparsas na situação de Lívia cega. Manda trazer Lívia até ali. Helena até o local. Mostra para ela, olha ali, essa aqui é Lívia. Anacleta, que era a empregada que levou a menininha pequena para colocar no mato. Se lembra? Ela é sua filha, Helena. Sua filha. Helena entra em desespero. E pergunta para ela, você perdoaria sua mãe que jogou você fora, tomou seu marido, matou seu pai e cegou você? Ela, claro, perdoaria sim, porque ela não sabe o que ela faz. Se ela acreditasse em Jesus Cristo, se ela tivesse aceitado Jesus, ela não tinha feito isso. Então, Lívia desencarna naquele momento, Tassiano entra em desespero, Helena se suicida, corta os pulsos, e Tassiano novamente, de novo, com Cristo no meio do caminho dele, para ele aceitar ou não aquela situação. O tempo passa, e Lívia, antes de morrer, pede, olha, Tassiano, faço um pedido a você, fique com esse menino, Quinto Celso, ele não tem para onde ir, a mãe morreu, eu estou já desencarnando, fique com esse rapaz, ele vai, adota o menino. Então ficou Tassiano, Blandina e Quinto Celso, o trio, o pai e 2 meninos. O que o destino faz com a gente? Mais uma vez, Blandina, com a saúde muito debilitada, fica doente. Tassiano não sabe mais o que fazer. Ela fala, papai, eu queria fazer um pedido ao senhor. O que é, minha filha? Pode fazer o que você quiser. Queria que você fosse lá na igreja, São João Batista, em Lyon, e trouxesse aquele irmão aqui, Enio Pudens, para fazer a oração comigo do Pai Nosso. Ele, mas de novo, minha filha, você com esse Cristo, de novo no nosso caminho? Não, papai, eu gosto de Jesus. E queria confessar ao senhor que eu sou cristã, e queria ser enterrada lá, naquela igreja, junto com os cristãos. Aí ele fica naquela dúvida, aquela luta danada, faço ou não faço, e acaba trazendo o padre, o sacerdote, Enio Pudens, que faz a prece do Pai Nosso, e a menina desencarna na frente dos 2. Tassiano novamente se vê sozinho, só com o filho adotivo Quinto Celso, o Cristo novamente no meio do caminho dele, recebe uma carta de Lucília, sua filha mais velha, e fala, olha, saia da herdade que eu vendi tudo, se quiser vir para cá, para Roma, pode, senão tem que sair daí e procurar a sua vida.
Ele não aceita ir para trás de Lucília, porque ele não gostava da vida que ela levava. Começa a fazer corrida de bigas para ganhar dinheiro, para sustentar o filhinho, Quinto Celso. O tempo passa, a corrida de bigas dá muito dinheiro, ele consegue alugar uma casa e tal. O que acontece? Uma das corridas, ele fica meio tonto, solta as rédeas. Bigas, quem não conhece biga, é uma charrete que tem a parte de trás vazada, com 2 cavalos. Ele solta a rédea, a biga bate numa coluna, lá no Coliseu, e cai. Ele machuca as vistas, cai com os olhos dentro de uns vergalhões de ferro, fica cego. Tassiano fica cego, sem dinheiro, sem casa, sem ninguém, só Quinto Celso ao seu lado. Ele para e pensa, eu vou ter que ir para Roma atrás da minha filha. Vou ter que ir para Roma atrás da minha filha, por quê? Não tem mais ninguém. Quem vai me ajudar? Eu cego, velho, sem dinheiro. Aí o Quinto Celso fala, papai, eu vou para o senhor onde o senhor quiser, eu estou com o senhor, não fique preocupado. Vão os 2 para Roma. Chegando lá na casa de Lucila, ele crente que ela ia ajudar, fala, não conheço o senhor não. Meu pai mora em Lyon, não tem nada do senhor aqui que possa lhe ajudar. Fora daqui, põe os 2 para correr, o pai com o filho adotivo Quinto Celso. E manda alguns soldados romanos seguir os 2. Olha, isso aí são cristãos, aí nazareno, que vive apoquentando os outros na rua, esses mendigos. E Tassiano e Quinto Celso são presos como cristãos e levados para o Coliseu para ser entregue às feras. O que acontece? Que uma vida dá voltas e a teimosia, a nossa dureza de coração, às vezes, é quebrada pelo amor de Deus, que o amor de Deus é incomensurável. Já preso, Tassiano estava machucado, e Quinto Celso também ferido já, é amarrado num poste. Quinto Celso é amarrado num poste, para ser colocado fogo nele. E Tassiano cego, sem saber nem onde procurar, pede a um dos cristãos do lado, olha, eu queria, por favor, que você me levasse próximo da cruz que está preso o meu filho, que eu queria falar para ele alguma coisa. O fogo começa a pegar no pé da cruz onde está Quinto Celso. Tassiano se ajoelha e fala, meu filho, eu senti agora. Eu sou cristão. Eu aceito esse Cristo que você tanto ama. Desculpa. Eu aceito esse Cristo que você tanto ama, só que eu não sei orar. E o Quinto Celso pegando fogo, fala, vamos orar, papai. Começa a orar o Pai Nosso. Quando chega no fim do Pai Nosso, o fogo toma conta da cruz. Tassiano leva uma patada de um leão, cai no chão, desacordado, e verifica naquele momento da patada do leão que ele estava vivo. Ele levantou do chão correndo e viu o corpo dele no chão, despedaçado pela patada do leão, e ele ainda estava vivo. Aí ele entendeu a bondade de Deus e olha para a cruz em chama, fala, meu filho. Quando ele vê sair do meio da chama, era o espírito do seu pai, Quinto Varro, que era o mesmo espírito de Quinto Celso. E fala, meu filho, louvado seja Deus, meu pedido foi atendido, vamos juntos seguir o caminho de Deus. Nesse momento,
aparecem Basílio, Lívia, sua filha Blandina e vários cristãos abnegados que estavam só aguardando a quebra do coração de Tassiano, um homem rude, teimoso, ignorante, que precisou de alguns anos, alguns sofrimentos intensos para aceitar Jesus. E quando ele é abraçado por toda essa cúpula de espíritos ao seu lado, vem ainda uma centena de irmãos cristãos que já tinham acabado de morrer, com uma flâmula escrito em letras brilhosas: Ave Cristo, os que vão viver para a eternidade te saúdam. E era isso, meus irmãos, que nós queríamos trazer na noite de hoje, para ficar fixo na nossa mente, no nosso coração, que exemplo de cristãos nobres e teimosos que lutaram muito para que nós chegássemos até aqui hoje, estar aqui vendo, assistindo uma palestra, sem ser perseguido, sem ser preso por ninguém, que temos que vencer somente a nós mesmos. Essa é a nossa grande luta, essa grande fera que nós temos que domar, somos nós mesmos, para poder servir a Deus, como diz no capítulo, ante o Cristo. Como que nós devemos nos comportar? Lembremos desses nossos irmãos, porque eles estarão sempre nas nossas lembranças e em nossos corações. E que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre.